Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A fé é mais do que acreditar. Torno a dizer a vocês, não confundam fé com pensamento positivo. Não confundam a fé com esforço mental. A fé trabalha na mente, mas ela não é um esforço mental. Ela não é um produto da nossa natureza, dos nossos desejos. Ela não é um produto dos nossos anseios. A fé nos é dada por Deus por motivos especiais, para que nós possamos viver para os seus propósitos. A fé não nos é dada para que nós alcancemos tudo o que queremos. Nós ouvimos o Jorge dizer, eu quero ser curado. Como nós ouvimos no Evangelho Jesus perguntando, você quer ver? E o homem disse, quero. Mas era a vontade de Deus. Jesus curou um cego, mas não curou todos. Jesus entrou no tanque de Betesda, curou um homem, mas os demais ficaram lá doentes. Então, tome cuidado para não ser precipitado nas suas afirmações, pensando que Deus vai fazer a mesma coisa na vida de todos, porque Ele não faz. Em cada vida Ele tem um trabalho específico. Ele é onipresente e só Ele consegue agir dessa maneira. Então, nessa noite, nós vamos continuar falando sobre a fé de Moisés. Esta é a 4ª semana e a 30ª semana que eu estou falando sobre fé. Eu comecei lá com Adão e Eva, Abel, e nós estamos agora na 30ª semana falando sobre a fé, mas sempre usando uma pessoa da palavra de Deus como exemplo. Se você observar o capítulo 11 de Hebreus, ele mostra não somente os exemplos da fé de alguns homens, mas através dos exemplos dessas pessoas, o capítulo 11 mostra como a fé se desenvolve. E nós estamos aqui agora tratando de uma fé bem amadurecida. A fé juvenil, bem jovem, lá com Abel, quando ele ofereceu o seu sacrifício a Deus, era uma fé que estava crescendo e ela vai se desenvolvendo. Então, na vida de cada um destes, eu vou aprendendo detalhes de como a fé se desenvolve. E Deus espera que eu aprenda isso, para que eu tenha uma fé madura, a fim de servi-lo. Então, nesta noite,
o reino de Deus em primeiro lugar. Hebreus capítulo 11, versículos 28 e 29. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa. E mandou marcar com sangue, vamos falar um pouco sobre o sangue, as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Depois você pode ver isso nos versos 12 e 13, eu esqueci de colocar uma referência nas suas folhas, mas lá em Êxodo capítulo 11, ou 12, vocês vão ver isso, ok? Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, tá? Então você vê, nós temos no versículo 28, pela fé, não é isso? Correto? E depois nós temos no verso 29, de novo a expressão, foi pela fé. Repare, pela fé, Moisés ordenou alguma coisa. E pela fé, ele realizou alguma coisa. Tá certo? Não é isso? Porque nós adquirimos o hábito de achar que a fé só produz realizações, prodígios, milagres. Mas não. Pela fé, nós ensinamos. Pela fé, nós compartilhamos. Pela fé, nós resolvemos pensar os pensamentos de Deus. Pela fé, nós procuramos controlar os nossos ímpetos, nossos desejos, nossas compulsões. Então, a fé não é apenas para realizar milagres, curas, expulsar demônios. Moisés ensinou, e Moisés conduziu e fez as pessoas atravessarem o Mar Vermelho por terra seca. Agora repare, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Correto? Então veja bem, vamos lá. A fé bíblica, isso é o que nós vamos ver. A fé bíblica sempre o levará a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, a confiar e associar-se ao sacrifício de Cristo e avaliar a sua vida antes de viver a sua vida antes de viver em comunhão com Deus. Eu quero dizer aí, eu fiz uma confusãozinha, mas você deve avaliar a sua vida como ela era antes de viver em comunhão com Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A fé bíblica faz com que você aceite a mensagem da cruz na sua vida, ou seja, que você aprenda a negar a si mesmo, a fim de agir à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós temos que aprender que a fé, ela vai sempre procurar fazer com que nós coloquemos o reino de Deus em primeiro lugar. Se você tem uma fé verdadeira, você irá colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Correto? Se a sua fé é verdadeira, você irá procurar entender o sacrifício de Jesus Cristo e vai se associar a esse sacrifício. Isso significa o quê? Que você não apenas vai acreditar no sacrifício dele, mas estará disposto a completar os seus sofrimentos nesta terra, como ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo, já leram isso? Alguém já leu isso na Bíblia? Que nós completamos os sofrimentos de Cristo nesta terra até a sua volta. Então você não tem medo, não terá medo de enfrentar
os reveses da vida, as rejeições, os grandes tormentos que às vezes a vida nos impõe pela permissão de Deus. Porque às vezes Deus permite que nós passemos por grandes dificuldades, sejam elas quais forem, sejam na ordem de finanças, na ordem social, na ordem pessoal. Não importa, Deus às vezes permite que nós passemos por grandes dificuldades a fim de crescermos no Senhor, para aprendermos o quê? A negarmos a nós mesmos. Não existe evangelho se você não entender a mensagem da cruz. Não existe, não existe. Se você não entender a mensagem da cruz, não existe evangelho na sua vida. O que é a mensagem da cruz? É a negação do eu. É quando eu aprendo a negar o meu egoísmo. Então, eu luto contra o meu orgulho, eu luto contra o meu egoísmo, e eu aprendo que os meus interesses pessoais não devem estar acima dos interesses de Deus. Então, nós vimos na semana passada como Moisés agiu pela fé diante do povo egípcio. E hoje nós vamos ver como ele agiu pela fé diante do povo de Deus. Então nós temos aqui duas dimensões, dois patamares. Nós temos um povo sem Deus e um povo que crê nele. E nós devemos agir pela fé com um povo que não crê em Deus, e nós temos que agir pela fé com um povo que crê em Deus. É isso que nós vamos tratar. Então, em primeiro lugar, a fé bíblica o leva a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu falei bastante sobre isso agora. Veja bem, onde é que Moisés estava? Estava no Egito. E alegoricamente o Egito representa o quê? Um lugar que tenta roubar a identidade do povo de Deus. Nem sempre foi assim. Quando José estava governando o Egito, vocês se lembram da história, não é isso? Havia o quê? Seca em todo o mundo. Então, José, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele percebeu como Deus queria agir naquela situação. E o povo de Deus foi para lá, e o povo de Deus cresceu, e lá se multiplicou, e abençoou aquelas terras. No entanto, com a multiplicação demográfica, com o crescimento demográfico do povo de Deus, os egípcios mais nacionalistas, tá? Porque agora os faraós eram realmente egípcios, tá? Porque existia na época de José uma mistura de um povo chamado Ixos, mas agora os faraós eram nacionalistas, então eles queriam o Egito só para eles. E eles perceberam que o povo de Deus ocupava as melhores terras no delta do Nilo, e então eles pastoreavam seus rebanhos e estavam enriquecendo, e eles ficaram preocupados, dizendo: nós precisamos derrubar o poder desse povo, porque daqui a pouco eles vão nos dominar. E o povo de Israel, do Egito, já tinha tido a experiência com outros povos influenciando a sua cultura e sendo faraós, e eles não queriam mais isso. E então o que eles fizeram? Eles tiraram todo o poder econômico do povo de Israel e tornaram este povo escravo. Fizeram com que eles trabalhassem o trabalho escravo, construindo pirâmides, esfinges, cavando buracos, construindo cidades, canais. Todo o trabalho pesado passou a ser feito pelo povo de Deus. Imagine, por que Deus permite isso? Isso que as pessoas que dizem: não, se você tiver fé, Deus não vai deixar você sofrer, mas o povo está sofrendo. Ah, mas é o Velho Testamento, é a saída que eles dão. Tá bom, então o povo do Velho Testamento sofreu, do Novo Testamento não sofre. Por que Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado? Por que Paulo foi decapitado? Por que Paulo ficou na cadeia, não é o Novo Testamento? Por que a igreja de Tessalônica foi perseguida? Por que o povo de Israel perderam suas casas, seu trabalho, suas famílias, perderam os filhos, não podiam mais na escola, tiveram que fugir para outros cantos do mundo.
Não é o Novo Testamento? É o Novo Testamento. Então não caia nessa mentira que eles pregam no rádio por aí, que o povo de Deus não sofre, que se você crê em Jesus, você não vai ter a luta, nunca terá problemas. Isso é mentira. Isso é mentira. Você sabe que isso não é verdade. Então não caia nessa conversa fiada, nesse discurso falso, mentiroso, porque isso não é verdadeiro. Na verdade, o Egito, então, passou a representar para o povo de Deus o quê? Um lugar de escravidão, um lugar de morte, um lugar que tentou fazer todo o possível para separar esse povo de Deus, fazer com que ele perdesse a sua identidade. O Egito, então, era um lugar cheio de pecados, de idolatrias, de deuses, de costumes bárbaros. Era um lugar cheio de sensualidade, imoralidades, bebedeiras, coisas essas que o povo de Deus deve se afastar. Nós não somos moralistas, mas por que devemos nos afastar desse tipo de comportamento? Não é por questões morais, é por questões espirituais, porque essas coisas nos afastam de Deus. Se nós começamos a buscar estas coisas, deixamos de buscar a Deus. A mesma coisa, se você começa a buscar demais, por exemplo, se você não é capaz de abandonar o Facebook e fica com aquelas coisas, você deixa de buscar a palavra de Deus, você só fica no Facebook, você só fica no WhatsApp, você só fica em programas, como que chama? Em redes sociais, e você se esquece de aprender as coisas de Deus. Vamos supor que você começa a amar geografia, então você começa a só ler geografia, e você deixa de ler a palavra de Deus. Também é um pecado, e não tem nada a ver com moralismo, é a espiritualidade que vai enfraquecendo. Talvez você só pensa em doença, você colocou na sua cabeça que você está doente, e agora você só vive pensando na sua doença, o tempo todo. Você está errado. E não tem nada a ver com moralismo. Você está alimentando a sua mente com aquilo que não deveria se alimentar. Você talvez agora tem um filho e agora você só olha para aquela criança, o seu foco é aquilo, é o bebê, e você esquece de buscar a direção de Deus na sua vida para com aquela criança. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Para que Deus dirija as nossas vidas, a fim de nós sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Quando você não segue a direção de Deus, você acaba cometendo pecado. E o salário do pecado, o resultado de uma atitude pecaminosa, o resultado da desobediência é chamado de morte. Morte na Bíblia, então, não significa morte física, mas significa a separação da vida. Significa que você deixa de experimentar a vida de Deus, tá? E passa a viver pelos seus próprios interesses. Você talvez tenha esse exemplo dentro da sua família, dentro da sua casa. Você quer amar a Deus, mas você olha do lado, o seu marido só busca o interesse dele, ou a esposa busca, ou o filho, ou os pais. Eu não sei quem, mas alguém lá pode estar dando um mau exemplo. Em vez de buscar as coisas de Deus para que haja uma harmonia na casa, eles estão buscando coisas diferentes. Então existe aquela conversa, você vai se tornar fanático, a religião vai destruir a nossa casa. Não, o verdadeiro cristianismo não destrói a casa de ninguém, muito pelo contrário, ela solidifica, porque o cristianismo é baseado numa rocha eterna que não se abala. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor, ele se fundamenta sobre a rocha, sobre Sião, Monte Sião, que não se abala, mas é firme para todo sempre, para toda a eternidade. Então, Moisés e o povo de Deus estavam vivendo num ambiente que nós chamamos de mundo, de mundanismo, que se opõe verdadeiramente contra a verdade de Deus. Não é diferente do mundo que nós estamos vivendo. Você olha a escola que nós estamos presenciando.
Dá para acreditar que pessoas consideradas estadistas conseguiram mudar o nosso currículo escolar? A escola hoje em dia no Brasil foi modificada em seu currículo, no seu curso, por pessoas que nós chamamos de estadistas. Por incrível que pareça. Pessoas que deveriam dar exemplo e não dão. A escola hoje tenta dar ao seu filho a educação que você tem que dar em casa. Ele tenta fazer uma cabeça política. Coisa que você deve instruir o seu filho. Então o seu filho vai numa escola para receber o quê? Uma educação política. A escola deveria ensinar essa criança sobre moral, sobre civismo e formar o quê? Cidadãos. Mas quem forma o homem, o caráter, é a família. E se você é um cristão verdadeiro, você vai trabalhar com seu filho incessantemente. Filho não é uma diversão, convenhamos. É um trabalho sério, uma responsabilidade séria, que exige tempo, exige esforço. E filho não é playground. Você pode até brincar com ele, mas você precisa ouvi-lo, conversar, trabalhar com ele. Porque muitas vezes ele não está disposto a te ouvir. E você tem que saber como tratar cada situação. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? E nós vivemos em um mundo em que tenta nos afastar de Deus o tempo todo. Repare bem, amanhã você vai voltar lá para o seu trabalho e você vai sofrer uma pressão danada para não amar a Deus. Mesmo aqui dentro dessa igreja, você vem aqui no domingo e você encontra pessoas e você sente uma tentação de não amar Deus. Há pessoas que me amavam, hoje não me amam mais. Começa a conversar com outras pessoas que não me amam e você começa a acreditar nessas pessoas e você não vem conversar comigo. Não é assim que funciona? Em vez de você ser honesto e dizer assim, poxa, você está falando do Walter, vamos então conversar com ele, aí você vai ver quem é verdadeiro. Mas você não fez isso, portanto agora eu não confio mais em você. Então, se você quiser minha amizade, vamos colocar uma barreirinha aí. Porque agora você vai ter que provar que realmente você é honesto, porque quando você não age da maneira correta, você é um desonesto. Ou não é verdade? Vamos supor que eu vou à sua casa e sou muito bem recebido, e de repente você é obrigado a falar algumas coisas para mim que eu não goste. Aí eu saio de lá, o que eu faço? Em vez de eu mudar, eu saio reclamando de vocês, saio falando mal da sua família, quando há pouco eu falava bem. E até desfrutava dos seus favores, das suas benesses, mas agora eu falo mal. Não é estranho? Hein? Não é estranho que eu falava bem, que eu falasse bem de você e agora eu estou falando mal? Então você tem que tomar cuidado, porque essas pessoas que agem dessa maneira, que mudam repentinamente a sua maneira de pensar acerca de pessoas, acerca de uma instituição, elas são perigosas. E você tem que ser responsável perante Deus. E você tem que colocar essas pessoas na frente de quem elas estão falando mal. Porque o mundo o tempo todo tenta criar esse tipo de divisão. E os doentes, realmente doentes, que não querem ser curados, sempre são prisioneiros dessas bactérias, desses vírus. E fedem por aí. Levam um mau cheiro por toda parte. Destruindo mais vidas, cada vez mais vidas. O mundo que nós estamos vivendo, então, vai tentar destruir sua casa, vai tentar destruir a sua família, vai tentar destruir os seus pensamentos, a sua fé. E foi isso. No entanto, você precisa tomar uma decisão. O mundo que tenta destruir muitas coisas na sua vida, também te dá muitas coisas. Ou não é? O que você tem? Você pode ter uma casa, você pode ter um sítio, você pode ter um navio, um avião. Você tem um carro de corrida, você tem um palácio.
Você tem uma grande fazenda, você tem uma boiada lá. Muito bem. Quem permitiu que você tivesse todas estas coisas? Foi Deus que permitiu, ou não é? Agora, repare bem, muitas pessoas recebem coisas de Deus e começam a dizer assim, olha o que Deus me deu, e colocam o foco naquilo, e tiram o foco de Deus. Eles acabam colocando aquelas coisas em primeiro lugar. Muitas vezes você tem que parar para analisar, por que é que Deus colocou você onde está? Por que Deus fez você ser quem você é? Por que Deus fez com que você seguisse um caminho, uma trilha, uma trajetória cultural, educacional, e hoje você está formado e você começa a questionar, por que eu andei por esse caminho? Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos simplesmente perguntando, como é que eu posso ganhar mais por aquilo que eu ganhei? Como é que eu posso duplicar o que eu ganhei? Mas às vezes Deus está dizendo, eu não quero que você pense em multiplicar o que você ganhou. Eu quero que você pense quem você é por aquilo que eu lhe dei. Se você me seguir, talvez multiplicaremos. Talvez eu tire e lhe dê outra coisa. Vamos usar um exemplo. Jó foi um homem muito rico, ou não foi? No entanto, ele passou por uma situação terrível, não foi? Ele passou por um vale onde ele perdeu seus filhos, não é? Perdeu sua família e ele ficou só com a sua esposa, com a sua grata esposa. Que disse a ele, Jó, amaldiçoe a sua vida, negue a Deus e viva. Olha que conselho bom. E Jó olhou para ela e disse, mulher, você está falando como se fosse uma louca, uma doida. Então, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não trouxe nada para esta vida e não vou levar nada daqui. E Jó então começou a passar dias que eu não gostaria e que você não gostaria de passar. O seu corpo ficou coberto de feridas, de pus, queimando em febre, naquela região árida, desértica. Imagine só. No entanto, mesmo assim, lá na frente, ele começou a orar pelas pessoas que estavam próximas. E a Bíblia diz que Deus mudou a vida de Jó, e Deus resolveu dar a ele o dobro do que ele tinha. Aí você escuta pregadores dizendo, se você crê, Deus vai te dar o dobro. Para com isso. Deus fez isso na vida de Jó, e não significa que vai fazer na sua vida. Esse negócio de promessa de Deus, você pega a caixinha de promessa e começa a arrancar que nem papagaio, que nem periquito, mas sem o homem do realejo, certo? A única coisa que está lá realejando é a tua barriga roncando, e você puxa a caixinha da promessa, e tira o versículo, e você diz, é para mim. Você tem que analisar que uma promessa feita para alguém, pode não ser a promessa feita para você. Então, toma cuidado, porque as promessas dependem muito do seu compromisso condicional. Depende das condições do seu compromisso, o quanto você é comprometido com o que Deus está querendo fazer em determinada situação. Moisés foi chamado para ser líder de um povo, e o que Deus esperava dele? Então veja lá, Moisés desprezou 4 coisas no Egito. Ele demonstrou sua fé no Egito, demonstrando o quê? Rejeitando o quê? 4 coisas. E isso nós vimos a semana passada. Ele desprezou o quê? A sua condição social. Ele não aceitou ser chamado mais de filho da filha de Faraó. Ele também desprezou a sua condição econômica. Veja bem, para ser quem ele deveria ser, ele tinha que rejeitar isso. Talvez você não,
Deus não está pedindo que você pegue a sua conta bancária e joga na lata do lixo. Não é isso que Deus está dizendo. Mas Deus está dizendo que você coloque essas coisas abaixo do reino de Deus. Numa linha onde Deus possa controlar a sua mente acerca dessas coisas, para que estas coisas não o adoeçam. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, mas eu não estou matando e roubando. Sim, mas você pode estar sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo amigo, um péssimo prestador de serviço, porque você só pensa em ganhar. Talvez você não roube, não minta, mas você não está agindo adequadamente com a sua família, e nem com Deus. E isso vai trazer problemas não agora, mas lá na frente. Vocês estão comigo, gente? Ou está muito calor aqui dentro? Eu estou sendo chato? Espero que não. Então veja lá. Moisés desprezou o que mais? O seu destino à corte egípcia. Ele era um príncipe, imagine, ele ia desfrutar da corte. Moisés também desprezou, por último, a fúria do faraó. Imagine Moisés abandonando tudo aquilo lá e agora se transferindo para uma comunidade de escravos. Imaginou o que significava isso? Imagine que você dá tudo ao seu filho e de repente ele resolve deixar a sua casa e se misturar à pior classe de pessoas possível na sociedade. Como você se sentiria? O que você diria a ele? O que você diria a ele? Posso ouvir alguma sugestão? Alguma voz? Ingrato. Por que ingrato? Olha o que você recebeu. E agora você joga isso no lixo? Olha o esforço que nós fizemos para te aceitar. Porque aqui você se lembre, Moisés, você era um hebreu. Você é um hebreu. Tá? E nós o aceitamos e lhe demos o título de príncipe. E sabe o que você está fazendo? Jogando isso na lata do lixo. Você está agindo como uma pessoa insana, como uma pessoa demente, louca, doida, doente. Isso não é justo. Então, o que nós aprendemos com a fé de Moisés? No caso dele, ele iria ser um grande líder, lembrado até os dias de hoje como um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele tinha que rejeitar brutalmente todas estas coisas. Ele tinha que se desassociar dessas coisas, se desfiliar dessas coisas, rejeitar plenamente todas as coisas para ser quem ele deveria ser. Mas para fazer isso, convenhamos, não é fácil. Imagine você estando numa situação em que você tem que escolher entre os princípios de Deus e os seus desejos. Você está diante de uma pessoa que você gostaria de dizer umas boas para ela. Mas Deus diz assim, fique em silêncio. Imagine Jesus diante de Pilatos. Pilatos falando um monte de coisa, todo mundo falando um monte de coisa e Jesus em silêncio. De repente Pilatos diz, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Então Jesus diz, você não teria autoridade nenhuma se Deus não tivesse lhe dado. Jesus ali acabou com a vida dele e com a autoridade dele e acabou com a autoridade de César e a corte romana que o enviou para lá. Ele diz, você não está aqui porque a corte romana te enviou, você não está aqui porque César te enviou, você não está aqui porque supõe ter autoridade sobre mim. Você diz isso, você está nesta posição porque Deus colocou para um propósito muito especial. O bambambam aqui não é você, o bambambam aqui sou eu.
É isso que Jesus está dizendo. A pessoa mais importante aqui não é você, sou eu. Eu estou lutando para fazer as coisas do modo correto. E o modo correto é sofrer nas suas mãos. Imagine você aceitar essa situação. Se alguém chega para mim e diz assim, eu tenho a oportunidade de soltar, livrar você. Ah, é? Como que é? Eu vou querer saber. Mas Jesus não quis saber. Ele não questionou nada. Isso me faz lembrar uma coisa, me permita usar assim como exemplo, o ex-presidente do Brasil, Lula. Há um tempo atrás ele dizia, e até os seus parceiros de partido, que jejuar, passar fome por alguém, é uma coisa que jamais ele pregaria e jamais aceitaria. Mas hoje estão aceitando. Como muda, não? Outra vez ele disse que a ONU fosse cuidar de outras coisas. Hoje eles dizem lá, torcem até as palavras da ONU, dizendo que a ONU ordena. Quem é a ONU para ordenar? Por que a ONU não vai ordenar na Venezuela? Na Nicarágua? Na Nigéria? Na Turquia? Vai ordenar lá. Aqui está tudo correndo tranquilamente em termos. Nós estamos aqui em fase de eleições. A ONU que vai cuidar dos seus problemas, o nosso irmão querido Portuga lá da ONU, agora vai cuidar das coisas lá onde precisam ser cuidadas. Vê se ele tem cara para encarar o Maduro. Acho que deve estar muito verde ainda. Mas ele precisa encarar essas coisas. Enfim. Quando alguém nos propõe alguma coisa interessante, logo nós queremos seguir. Se você entra numa igreja e o pastor começa a falar sobre os seus problemas, hoje nós vamos falar sobre depressão. Ah, esse é o meu assunto. Ora, todo mundo fica vidrado no assunto sobre depressão. Mesmo aqueles que falam, Jesus tem poder. E fica lá ouvindo, como é que eu saio dessa? Cadê o poder da depressão na sua vida? Você continua. O que eu estou falando é verdade. Está cheio de gente que diz assim, não, você acredita em Jesus que vai te libertar. Vamos lá na igreja. Aí, quando chega lá, o pastor vai falar sobre medo. Pronto, sou eu, é para mim. Ele não está liberto, ninguém está liberto. Você não está liberto de medo, você não está libertado de nada aqui. Todo mundo aqui vai ter depressão. Estou avisando. Essa semana você vai ter depressão. É que nem fala lá na roça, lá, você não acredita em mim? Essa semana aqui você vai ter medo. Claro que vai. Loival, você vai estar a 10 mil pés de altura. A hora que aquele avião balançar. Tem alguns aqui que não põem o pé num avião, dentro de um avião. Posso saber? Quem se arrisca? Ah lá. Medo. Imagine que você é obrigado a viajar. Como é que você vai entrar no avião? Você entra com com 2 cartelas de Dramin. Parece que você está abastecendo uma arma. Você toma 20 comprimidos de Dramin, que é para acordar lá na Lua. Ou então nos limites de Marte. Porque você tem medo. Imagine você leva o seu filho à escola e de repente chega em casa, liga a TV e sabe que houve um tiroteio nas cercanias da escola. Medo. Vai no banco, no caixa eletrônico. Não é maravilhoso? Você adora o caixa eletrônico. Retirar aquele cartão de plástico, olhar para ele e falar, faça o teu trabalho. Mas você olha para todos os lados. Ou não é? Enfim, você vai ter problemas.
E como é que você vai encarar esses problemas? Deus está sabendo que você vai ter. Ele nos criou assim. Nós nos tornamos assim. Gabriela. No entanto, você precisa saber como lidar com essas coisas. Eu preciso saber como lidar com essas coisas. E quando nós erramos, também precisamos aprender a lidar com os nossos erros. Moisés, pela sua atitude, ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar, para ser quem deveria ser, um homem de Deus. Talvez Deus não esteja pedindo que você haja na mesma intensidade de Moisés para ser um homem ou uma mulher de Deus, mas alguma coisa você precisa mudar. Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não adianta você sair por aí gritando: eu tenho fé, Jesus tem poder. Conversa. Cansei de ver pregadores gritando no rádio, no microfone. Eu mesmo já gritei. Tudo balela, tudo mentira. Na hora H, você chora como qualquer um chora. Você rasteja como qualquer um rasteja. Você pede ajuda como qualquer um pede. Você se vê em algum momento como um miserável mortal. E então você já não é mais aquela coisa célebre, iluminada. Você agora se tornou pequeno, dependente. É isso que Deus espera de você, dependente dEle, para não cometer bobagem. Jesus ensinou isso, quando ele disse assim, em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar, repare bem, ponham em primeiro lugar, na sua vida, o quê? O reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas? Segundo os versos 31 e 32, essas coisas representam aquilo que os pagãos nominavam como prioridades para a sua vida. Sem aquilo eles não conseguiam viver. Então hoje você vai numa igreja, os pastores resolveram nominar a todos nós como pagãos. Então ele diz assim: se você não tiver um sorriso na boca, você não vive. Se você não tiver uma conta bancária rechuchuda, você não vive. Se você não tiver um carro, você não vive. Se você não fizer viagens, você não é uma pessoa abençoada. Se você não tiver uma vida tranquila, então você não é ninguém. Ou não é isso que nós ouvimos? Jesus não disse isso. Hoje em dia nós invertemos a mensagem de Cristo. Veja onde ele colocou as coisas que Deus pode dar, em último lugar. Em primeiro lugar, ele diz que você e eu precisamos buscar o quê? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo dele, a direção dele, a administração dele, a economia dele. Eu preciso saber o que Deus quer controlar na minha vida, que Ele não está controlando. O meu gênio? A minha língua? Tem gente que sai daqui, pega o carro, depois para, e a língua vem, até chegar lá demora 10 minutos. Quando ele sai do carro, ele precisa tomar cuidado para fechar a porta, senão ele corta a língua. Então nós precisamos ver o que é que Deus está querendo controlar. Mas como é que eu sei? Deus vai vir me visitar? Então você sabe quando lê Bíblia. Se não lê Bíblia, você não vai saber. E às vezes quando você vem aqui, e às vezes quando você escuta alguma coisa, talvez eu possa estar lhe falando alguma coisa, sendo um instrumento de Deus para falar alguma coisa que você precisa aprender, que Deus está querendo controlar, tanto para a sua como para a minha. Porque todos nós somos mortais, imperfeitos
e sendo aperfeiçoados por Deus o tempo todo. Acreditam nisso? Quando Deus consegue controlar nossas vidas, qual é o próximo passo? O que eu vou aprender? Segundo o que você leu ali. Aquilo que Deus quer. O que é aquilo que Deus quer? É a vontade dele. É o estilo de vida que você tem que viver. Como é que você pode chegar numa reunião, um pastor, por exemplo, numa reunião, chamar pessoas que não querem saber nada de Deus e dizer que Deus vai dar o que todo mundo quer? Às vezes Deus tem um plano na vida de um e de outro. Ele cura alguém, ele faz um milagre para despertar aquela pessoa em alguma coisa, para despertar outras pessoas. Mas ele não vai dar para todo mundo, como o pastor está dizendo, ou o pregador está dizendo. Todos nós deveríamos entender algo sério que está na Bíblia. Ai daquele que falar que eu disse quando eu não disse. Deus promete amaldiçoar essa pessoa. Eu tenho o maior medo disso. Eu não vou ficar aqui revelando, olha, você com a camisa vermelha, você, Jorge, vocês vão receber isso agora, fecha os olhos porque tem um anjo caindo aí, ó, no colo de vocês. Eu tenho medo dessas coisas. Eu não brinco com essas coisas. Eu prefiro ensinar a Bíblia a vocês. E se vocês forem coerentes, responsáveis, vocês que busquem as suas revelações. Porque se você tiver conhecimento da Bíblia, você não precisa de revelação, você já tem. Porque se você busca o reino de Deus, o governo de Deus e a vida que Deus quer, você vai ter confiança que Ele vai suprir cada uma de suas necessidades. E vai dirigir sua vida. Se Deus está encaminhando você agora para ter uma empresa, para ter um escritório, para você trabalhar em outro lugar, gente, obedeça a Deus. Põe a Deus em primeiro lugar. Põe o seu governo, a sua direção. E o que Ele quer, a vida que Ele quer. E confia, Ele vai dirigir você. Ele vai te capacitar em tudo que você necessita. Então, o alvo do ensinamento de Jesus era qual? Motivar as pessoas a se submeterem ao quê? A direção de Deus. E por que eu não vou fazer isso? Se esse é o alvo de Jesus, deve ser o meu. Jesus queria que as pessoas aprendessem o quê? O estilo de vida que agrada a Deus. Se esse era a motivação de Jesus, e por que eu não devo fazer isso? E por fim, que as pessoas creiam e confiem no quê? No cuidado divino. Eu pergunto, como é que você consegue confiar em um Deus que você não conhece? Vocês estão vendo Jesus aqui? Mas eu pergunto, você crê que Ele está aqui? Sim. Ah, é? Me prova. Como é que você me prova? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Isto é uma verdade? É. Prove. Se você quer provar, é porque você está atento. Você está aqui em nome dele. Mas se a sua mente está passeando para todo lugar, você não está provando nada, nem a si próprio. Se você só está aqui por interesses pessoais e não pelos interesses de Deus, que prova você me dá de que está reunido em seu nome? Se nós nos reunimos em nome de Deus,
nós nos reunimos para aprender o que Ele quer. Isto é, para buscarmos o conhecimento de que áreas Deus precisa controlar na minha vida. Talvez você esteja sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo marido, uma péssima mulher, um péssimo filho, um péssimo trabalhador, um péssimo empresário, um péssimo amigo, um péssimo cristão, sei lá. Então Deus precisa controlar. Talvez você não está sabendo pensar direitinho, você não está sabendo se relacionar com pessoas, talvez você está alimentando a sua mente com ideias que são verdadeiro lixo. Isso está lhe fazendo mal. E você vai ter que controlar. Mas como? Você tem que aprender. Você acha que a oração, sai toda a sujeira da mente agora, em nome de Jesus? Imagine você uma pessoa que quer amar a Deus. Aí chega um pastor e põe a mão na sua cabeça, sai espírito da sujeira, demônio. Você por acaso um dia invocou um demônio para trazer sujeira para dentro de você? Como é que esse pastor vem falar que você está expulsando sujeira da sua vida? Você quer coisas boas na sua vida. Você quer aprender a pensar direito. Então, ele não pode também, agora entra nessa mente os pensamentos de Deus. Não pode entrar se você não abrir a porteira. Se você não tirar a tramela da porteira, ela não abre. Sabe o que é a tramela? Sabe, né? Aquela alça que a gente põe no morão assim, para a porteira abrir, não é? Você chega com o cavalo assim, pega aquilo, abre e traz aqui com o cavalo. E o cavalo fala, eita, trabalhão danado. É, né? Aí então, veja só. Ou então é melhor descer do cavalo. Desce do cavalo, abre a porteira, passa para lá, desce do cavalo, fecha a porteira e sobe no cavalo e vai pro diabo que eu carregue também. Então, veja lá. Você precisa aprender, você vem aqui para aprender o que Deus quer fazer na sua vida. Para aprender que estilo de vida você deve ter para agradar a Deus. E então você vai, a cada domingo, a cada terça, caso você venha, você vai aprendendo mais do caráter de Deus. E se você torna a ler essas coisas e ler a Bíblia, você vai gravando isso no coração e você vai conhecendo o caráter daquele de quem você diz que ama. Porque que ele ama você, eu não tenho dúvida. Moisés se submeteu à vontade de Deus, isso significa que você também e eu devemos nos submeter. Em segundo lugar, está valendo a pena estar aqui? Até meia-noite tem tempo. Então veja lá, a fé bíblica o capacita o que mais? A confiar e associar-se ao sacrifício de Jesus, antes de participar das promessas de Deus. O que Moisés fez? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vimos foi uma recapitulada boa de como Moisés se portou diante do Egito, que é considerado o quê? Um mundo, um lugar que tenta tirar a sua identidade. Você amanhã vai à aula, vai à escola, e o que os seus colegas vão fazer? Vão tentar eliminar a sua identidade cristã. Você moça, você rapaz, eles vão dizer assim, fica comigo, vamos ficar. E você sabe que esse tipo de comportamento não constrói nada. Você arruma um namorado que só quer sexo. Mas ele não conversa. Ele só baba. Então veja só. Que tipo de vida você vai construir com um cara desse? Com um babão. Aí, depois você vai reclamar. Ai, eu gostava de você quando a gente namorava. Não, você não conheceu ele. Você conheceu o babão.
Agora o babão já babou. Não tem mais baba. A baba acabou. Moisés, então, ele estabelece uma coisa ao povo de Deus. O quê? A Páscoa. Ou não é? Para os egípcios, Moisés disse: eu rejeito tudo que vocês me dão. Mas para o povo de Deus, ele diz: vocês têm que aceitar tudo que Deus me deu. Eu sou o líder de vocês. E Deus está dizendo: vocês têm que olhar para uma figura que virá no futuro, que é o Messias, para nós, Cristo Jesus. A palavra Páscoa significa passagem. Mas para você entender a passagem, significa a passagem do anjo da morte, lembra? E também a passagem do Egito para a terra prometida pelo deserto, significa a saída da morte para a vida. Lá em Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27, eu quero que vocês leiam comigo. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer esta cerimônia, veja bem, a Páscoa, esta celebração, a Páscoa, vocês responderão assim: é o sacrifício da Páscoa, em honra de quem? Do Senhor Deus. Pois, agora é importante, no Egito, ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. Veja só, então a Páscoa significa algo como juízo. Por quê? Vamos continuar. Vê lá. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Moisés está dizendo a eles o quê? Que eles confiem naquele anjo do Senhor que passou lá. E quem é esse anjo? Jesus. Ele era chamado de o anjo do Senhor no Velho Testamento, porque só ele tem o poder da vida e da morte. A Páscoa deveria ser comemorada como um jantar familiar. Imagine. Então vamos lá. Então na Páscoa tinha certos elementos: o cordeiro, um pão sem fermento, que era chamado de pão asmo, e também verduras amargas. Correto ou não? Então naquela ceia o israelita diria assim: o pão sem fermento deve nos ajudar a lembrar o dia que nós saímos com pressa do Egito. O pão não deveria fermentar. Nós não deveríamos esperar a fermentação, o crescimento do pão. Então não colocamos fermento. Nós nos alimentamos de um pão sem fermento e saímos às pressas, porque Deus diz: chega, saia daí. É assim que Deus diz para nós. Tem gente que quando está num pecado, num erro, na imoralidade, na falsa espiritualidade, diz assim: eu estou me adaptando, na igreja, estou vendo se eu gosto. Meu irmão, não tem esse negócio de ver se gosta. Igreja não tem experiência, você vai me desculpar, isso é bobagem. Se você está me analisando, você não é meu psicólogo. É doido, você é mais doido que eu. Então veja só, se você diz que está analisando a igreja, quem é você? Você entende de igreja? Você já leu a Bíblia para entender da igreja? Você sabe qual é o propósito da igreja? Não sabe. Você conhece Deus? Não sabe. Então você não tem como analisar. Quando Deus diz para você: saia dessa situação agora, é agora. Se Deus diz para mim: ingresse, seja membro da igreja, é agora. Não existe procrastinação. Sabe o que é isso? Adiamento. Não existe isso. Não tem como. Uma pessoa que tem fé não adia, não procrastina. Ela não
vive paulatinamente, ela toma uma decisão. O aperfeiçoamento que Deus diz é crescimento, é desenvolvimento da fé. Mas você se converter aos poucos, como algumas pessoas dizem, ele está se convertendo. Mentira. Ou se converte ou não converte. Imagine você estar numa avenida onde os carros rodam a 60, 70 por hora. E você é obrigado a fazer uma conversão. Você vai aos poucos? Vai parando o carro. E você vai ver o que vai acontecer aos poucos. Aos poucos pessoas vão sair dos seus carros e te pegar de pau. Você começa a atrapalhar todo mundo. Tente se converter aos poucos e você vai atrapalhar a sua vida e vai mandar a sua vida para o meio dos infernos. É isso que vai acontecer. Você vai destruir a sua vida, a sua família. Se você tem que tomar uma decisão ao lado de Deus, se Deus falou com você, agora é o tempo. O apóstolo Paulo diz, não seja rebelde, não endureça a sua cerviz. Não endureça, é agora, seja para valer. Quando Deus diz, saia daí, saia. Se você está cometendo um erro, e Deus diz, para, agora. Você para agora. Principalmente você chama Pedro, Pedro para, Pedro, para. Para agora, chega. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida depende de você se movimentar. Se você quer ganhar no xadrez, você tem que chegar a expor o quê? Um cheque mate. Para isso você tem que movimentar suas peças. Algumas você terá que perder para alcançar o seu objetivo. A vida com Deus não é essa delícia que todo mundo diz. Porque a carne não quer saber de Deus, gente. Ou me diga que eu estou mentindo. Vem cá, vamos ser honestos, hein? Vamos ser honestos, hein? É? Ou não é? Você começa a andar com Deus e de repente você acha que, e Deus fala, não. Então vou fazer, não também. Tudo que eu quero ele não quer. Você já ouviu pessoas dizendo assim, sabe por que eu não vou na igreja? Porque a igreja proíbe tudo. Mas não é que proíbe tudo. Você pode jogar bola? Você pode ir no cinema? Você pode ir no teatro? Você pode estudar? Você pode namorar? Você pode beijar? Epa! Beija, mas não lambe. Veja lá, você pode abraçar? Pode. Mas agora, se você partir para os excessos, Deus diz, não pode. Você pode ler. Mas se você ficar a vida inteira lendo e não fazendo nada, Deus vai dizer o quê? Para de ler. O excesso é errado. Você gosta de comer? Mas a Bíblia fala, não seja o quê? Glutão. O Evangelho não proíbe você de nada. O Evangelho lhe dá uma vida equilibrada. Saudável. Você agora se associou com uma amizade aí. É uma encrenca. Isso aí parece carrapato pólvora. Sabe aquele que se enfronha onde não deve. E ele vai lá e se começa a sentir umas coceiras e se lembra dele. Toda vez que você está andando, de repente vem aquela coceirinha, você lembra, carrapatinho. Olha lá. Então ele está lá.
Mas Deus está dizendo, se livra dessa praga. Mas você não se livra porque é interessante para você. Você gosta de falar mal dos outros. E gosta de ouvir conversa imbecil, idiota. Afinal de contas, você é um prisioneiro da idiotice. E aí o que acontece? Só você vai perder. Você vai perdendo amizades, pessoas que realmente lhe querem bem. Ou não é assim que funciona? Deus quer que você seja uma pessoa bem postada na vida, mas você resolve, em vez de estudar, se transformar num abacaxi. Em vez de você se associar a pessoas que aprendem, que estudam, que têm um enlevo educacional, mental, intelectual, não, você se associa com abacaxi. Quem você vai se tornar? A Bíblia diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem você é. Ou não é? Então toma cuidado. Moisés está dizendo, olha, nós vamos sair, mas antes vocês têm que passar por um teste, vocês têm que conhecer alguma coisa que vai mudar o caráter de vocês. Vai mudar a formação de caráter de vocês. Nós comemos às pressas, diriam eles, aquele pão. E também junto com o pão, comemos ervas amargas, que nos faziam lembrar do nosso sofrimento nas mãos dos egípcios. Mas também comemos um cordeiro assado. Ele foi assado no forno. Não foi fácil para ele, coitadinho. Mas o cordeiro foi degolado. O sangue dele escorreu. E nós pegamos o sangue e pintamos os batentes da nossa porta. Porque o homem de Deus disse que o anjo da morte iria passar. E onde não existia a marca do sangue, o filho mais velho morreria. O primeiro filho da família morreria. Então os elementos da Páscoa eram o cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas. Muito bem, Jesus como cordeiro, é dito o que dele? Lembra João Batista o que disse? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Moisés pregou para eles. Esse cordeiro que vocês estão comendo é aquele que virá. Ele virá para tirar pecados, para purificar vocês. Aí então nós temos o pão. E o que a Bíblia fala de Jesus sobre o pão? O próprio Jesus disse acerca de si mesmo o quê? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando eu vejo um cristão frequentando corrente, campanha, novena, com sede, com fome, não sabe nada, não sabe o que crê, ele não crê, ele não come de Jesus. É um cristão desesperado. Ele é teórico. Aqui dentro não tem nada. Ele se arrasta. Ele corre atrás de migalha. Porque aquele que crê é firme, não tem fome. Qual é o medo de você aqui? Você quer que eu arrume um demônio? Você quer que eu contrate alguém para rolar aqui? Você quer? Você quer que eu arrume alguém aqui que vem com uma bengala aqui? Irmã Cida, levanta agora e anda. Não é a bengala, irmã. Nós combinamos, irmã. Faz um 4 aí, eu quero ver. Então, veja lá.
É isso que você acha que é uma reunião maravilhosa? Todo mundo assiste e vê aquela coisa chamada de milagre. Olha, 1, 2, 3 andando, o outro não sei o quê. Aí você vai atrás deles. Anda com eles. Vai ver se eles realmente são aquilo que aparentam ser. Toma cuidado, gente. Não venha falar para mim que eu duvido em milagres. Ah, eu vou duvidar. Não, não duvido não, porque eu já recebi milagres, até mais do que muitos aqui. Eu estava cego, enxerguei. Eu tinha 3 meses de vida, estou até aqui hoje. Já se passaram mais de 40 anos. Quando o médico falou, você vai ter uns 3, 6 meses de vida. Estou aqui, ó, atrapalhando a vida de muita gente. Infernizando a Denise Badaná. Então veja lá, estou aqui. Muito bem. Se você se alimenta de Cristo, você não tem fome. Você é uma pessoa saciada. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado, atingido, porque você é saciado. Agora, se você não é uma pessoa saciada, abre os olhos. Abre os olhos. Alguma coisa está errada. As pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção, nem no que Jesus disse. Por isso que a próxima série de 80 semanas vai ser sobre Jesus. Eu vou tentar explicar a vida de Jesus a vocês como vocês nunca viram antes. Jesus também é como a erva amarga, o servo sofredor. Veja só, Pilatos, olha o que Jesus passou. E não foi só isso não, mas aqui está um momento. Pilatos mandou chicotear Jesus. Sabe como que era o chicote romano? Eram tiras de couro e na ponta tinham grampos, como garras de gato. Quando pegava no nervo, na pele, no músculo, e ia arrancando, descarnando. Você pode imaginar Jesus tomando aquelas unhadas nas costas, no peito, nas pernas? Você podia ver literalmente ossos do corpo dele se mostrando. Nervos, músculos. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Capa vermelha para imitar quem? César. Em vez da coroa de louro de um imperador romano, colocou-se na cabeça de Jesus uma coroa cheia de espinhos. Imagine aquilo. Então nós já temos um corpo totalmente dilacerado, sangrando, a infecção já começa a se generalizar, sua cabeça com aquela coroa começa a inchar, tanto que na cruz a cabeça de Jesus estava inchada 3 vezes mais que o normal, com aquela coroa de espinho fincada. É que nem uma aliança, quando você não consegue tirar, já viu isso aí? Precisa arrancar o dedo para sair a aliança. Então, imagine tentar tirar aquela coroa dele, totalmente inchado. Vamos lá. Chegavam perto dele e diziam: vivam o rei dos judeus! Quer dizer, vamos provocar o rei dos judeus, que os judeus detestavam. E Jesus ouvindo tudo aquilo. Jesus foi rejeitado pelo mundo e também pelo seu próprio povo. Porque rei para eles ele não era.
Então, davam nele o quê? Bufetadas, cada um que passava lá, pum, dava lá. Você sabe quantos romanos tinham na frente de Jesus nesse episódio? É que João 19 não fala, mas no outro texto diz que a tropa, sabe quanto que era uma tropa? 500 a 600 pessoas batendo em Jesus. Só isso. 500 pessoas contra uma pessoa só, quietinha apanhando. Apanhando por amor a mim e a você. Se uma pessoa, há um tempo atrás, viesse me bater, eu reagiria. Quinhentas, eu já sei que eu vou morrer, então vou levar uns 2 comigo. Não era assim o pensamento? Jesus não, quieto, apanhando, tomando bofetadas, quieto, porque ele precisava sofrer as ervas amargas. Correto, irmãos? Muito bem. Além da comida foi colocado o sangue, não é isso? E o que a Bíblia fala? Em Hebreus 13, 12 diz: por isso, Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados, isto é, limpar as suas impurezas espirituais, morais e dedicá-lo, o povo, a Deus. Ninguém consegue se dedicar a Deus se não avaliar sua vida espiritual e moral. Como a Titi falou aqui, há pessoas que estão guardando condições psicológicas e até psicopatas no recôndito da alma. Uma vez eu passava em frente a uma igreja aqui perto e tinha lá um homem com a Bíblia na mão, ele está lá assim, aleluias! Aleluias! Ele ficava na porta lá do salãozinho. Passou uma mocinha, aleluia! Psicopata. É um doente. Foi um aleluia que nem Deus recebe. A moça passou, ele aleluia, quase caiu. Imagine, como é esse homem por dentro. Doente. Ou não é? Dentro das igrejas há muitas pessoas com problemas psicológicos. Quando eu falo doente, não é que ele tem uma doença que o remédio vai curar, não. Ele está causando isso. Porque ele não se controla, ele não se submete ao reino de Deus. Às vezes um filho fala, meu pai é um doente. Não, seu pai não é um doente, seu pai é uma pessoa incontrolável, insubmissa. Porque o que está em jogo em nossas vidas não é a onisciência de Deus. Deus sabe aqui, ó, quem vai se converter e quem não vai. Isso é um terror às nossas mentes. Deus já olha para você, Arcide, você não vai para o céu, mas você não ouve. Você vai para os infernos, Arcide. E aí? E você está aqui, aleluia, aleluia. Né? Ai. Então, oh, glória! Então veja lá. Ou então naqueles coisas, né? Opa!
Então, veja bem, Deus sabe. Deus não olha o homem como este o vê. Deus olha o coração. Então não é a onisciência de Deus que está em jogo aqui. O que está em tese aqui é a nossa obediência. Se você é obediente ou não é. Se você é compromissado em todos os sentidos com Deus ou não é. É isso que está em jogo. Então, por fim, digam graças a Deus. Valeu, gente? Sempre sai alguma coisinha, não é? A fé bíblica faz com que você entenda a Páscoa mais do que uma festa religiosa. Então a Páscoa era uma comemoração? Era. Em honra ao quê? A Deus. Não está escrito, filhos, honrem seus pais? Também não está escrito que nós devemos honrar a Deus porque Ele é o nosso Pai eterno? Por que não o honramos? A Páscoa mostrava o sacrifício futuro de Cristo, mostrava também o sofrimento daquele povo, mas Deus queria que eles olhassem para a sua formação espiritual e moral. Antes de vocês atravessarem o Mar Vermelho, por que eu não dei ênfase no Mar Vermelho? Porque a maioria dos pastores prega isso. Aí ele vem para o mar, então Moisés olha para o mar, levanta o cajado e diz, agora! Isso é o que a gente mais ouve. E aí, o mar abriu, para a esquerda, para a direita, uma parede, outra parede, e o peixe ficava olhando, o que é isso, para onde eu vou? O tubarão falou, eu estava quase te pegando, você escapou aí, porque é do Moisés. Moisés, filha da mãe, você estragou minha pesca. O outro então mandando ok para Moisés, valeu, mano, livrou, meu, valeu, John, tá. Então, veja lá, Moisés está prestes a realizar um grande milagre, mas antes disso, o povo precisa passar pelo crivo da fé, da submissão, da obediência. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é a sua condição, qual é o seu problema. Mas você não está deixando Deus controlar essa área. Então você não vai andar por terra seca. Você vai andar por terras pantanosas. Você vai ficar entrevado. Antes das grandes ações de Deus, Ele testa a nossa fé. Ele trabalha com o que nós conhecemos acerca dEle. Porque o que conhecemos acerca dEle determinará o que nós devemos crer. Determinará a nossa crença. Se você não conhece Deus, a sua ideia de Deus é que pode tudo, que Ele vai fazer tudo para todo mundo. E não é assim. Você precisa ter respeito. Você está agora enfrentando uma luta no seu trabalho, ou em casa, ou com seu filho, ou com seu pai, ou na escola, ou seja lá onde, não sei. Mas neste instante eu peço a você uma coisa. Você precisa conhecer o sacrifício de Cristo e associar-se a Ele.
para agir à semelhança de Cristo, pois é isso que a Bíblia nos diz. Se você só comemora a Páscoa, vem aqui no domingo da ceia, come o pão e bebe o vinho. Oh, dá um gole aí! Viva Jesus! Tinha um pastor numa igreja lá que eles tomavam vinho mesmo. E a igreja estava em pecado, o supervisor falou, vocês têm que fazer umas 10 Santa Ceia nesse domingo aí. Quando chegou na sexta ceia que ele levantou o vinho, ele nem falou, em graças a Deus, ele falou, Iuhu! Não. Então, não é uma festa. Então, não trate as coisas de Deus como uma festa. Isso tem que nortear sua vida. O que é a ceia? A ceia é um exemplo de alguém que morre para si mesmo e pensa nos outros. Por que o mundo odeia o cristianismo? Porque o cristianismo sempre vai ensinar você a amar o próximo. Se você não ama o próximo, você só vive com base no seu próprio egoísmo. Você só vive pensando no que você pode obter e ganhar. E nunca no que você pode ver de melhoras. Por isso você escolhe políticos errados. Você escolhe uma educação errada. Você orienta errado. A si mesmo, ao seu filho. Você conversa errado. Porque você só visa interesses pessoais. Comece a pensar no outro. E você então vai começar a pisar no freio. Você vai controlar seus comentários. Você vai começar a aprender a escolher melhor as suas amizades. Os seus relacionamentos vão se tornar mais saudáveis. Porque você quer o bem da outra pessoa. Você não quer criar um clima ruim. Você quer que a pessoa cresça. Imagine, você escolhe um político errado. Aqui pessoal aqui do Piquiri, vote em mim, eu vou fazer um campo de futebol aí, ó. Eu não quero campo de futebol, eu quero escola, eu quero os mesmos temas de sempre, segurança, saúde, é o que todo mundo promete e não faz. É isso que eu quero. O Brasil não vai se consertar com estradas, blá, 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 blá. O Brasil vai se consertar quando você der as condições para uma pessoa se tornar um cidadão. Quando o país, o Estado começar a cuidar do cidadão. Porque é para isso que você paga imposto. Não para ter esse volume de gente sem trabalhar. Correto? Imagine. Né? Então, você é eleito para trabalhar. Em favor de quem? De alguém. Você escolhe essa pessoa acreditando que o projeto dela não vai abençoar agora a sua vida, mas vai abençoar a próxima geração. Agora você paga o preço para que a outra geração desfrute de algo melhor. Você planta. Pode ser que você colhe alguma coisa, mas você tem que plantar. Você tem que ser responsável. Mas vivemos numa sociedade irresponsável, que é egoísta, que não pensa no próximo. E estamos acabando com tudo, destruindo tudo, não cobrando nada, deixando tudo acontecer. Toma cuidado. Olha como Deus levanta homens e como Deus os prepara.
Moisés perdeu tudo para que os outros pudessem ter. O apóstolo Paulo nos dá a lição. Mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Como? Com o nosso procedimento. Se você não se preocupa com o futuro do seu filho, como homem, como ser humano, mas só alimenta os seus desejos pessoais de ser grande, possuidor disto e daquilo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu sei que eu falei muito, de novo. Parece que é um defeito que eu tenho. Mas eu não quero que vocês saiam daqui sem o último suspiro, sem ser a camélia que caiu do galho. Mas eu quero que vocês recebam a última gota. Jesus disse assim aos seus discípulos: se, isso é uma conjunção, sabia? Condicional. Se, por acaso, todavia, se alguém quer ser meu seguidor, olha lá, você quer ser? Não é vir na corrente, vem na corrente, dá 5 mil reais. Estou sentindo de Deus que hoje alguém aqui vai dar 30 mil. Jorge vai vender a mulher e vai dar... A Priscila, a Carita vão vender 200 mil bolos. Então, veja lá, se alguém quer ser meu seguidor, olha o que Jesus diz: esqueça os seus próprios interesses. Isto é, não os coloque em primeiro lugar. Então ele diz como? Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Esse é o problema do cristianismo. É por isso que você que está aqui me avaliando, não se autoavalia. Porque eu sou o teu problema com essas palavras aí. E você que é um médico louco da novela ou do filme Dr. Frankenstein. Você precisa avaliar o que você quer. Você quer ser realmente seguidor de Cristo? Aí está o caminho. Se você não fizer isso, o que você pode esperar de Deus? Você vai passar por terra seca? Não vai. Você pode ouvir esses pregadores, os apóstolos modernos, Deus não quer que você sofra, parede à direita, parede à esquerda, peixe esperando a passagem, farol vermelho para eles. Está passando a caravana de Jesus, a hora que passar o mar fecha, mas você passa para o outro lado. Sabe o que tem do outro lado? 40 anos de deserto. Isso eles não falam, né? Você vai passar por terra seca e sair do lado de lá e andar no meio das cobras, da serpente e do escorpião. Ah, eu não quero isso. É isso que Deus deu a eles. Do outro lado vocês não têm água, não tem carne, não tem pão. Eu darei a vocês a água, porque eu sou a água viva. Eu darei a vocês o pão, porque eu sou o pão que desceu dos céus. Eu darei a vocês a carne, porque aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Eu serei o
teu sustento. Josué, não tenha medo, Josué, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Meu irmão, tenha juízo. Tenha muito juízo. Não caia na lábia desses positivistas. Não caia na conversa de quem quer te manter na ignorância. Aquele que crê no Senhor verdadeiramente, desde o primeiro instante, já está saciado. Ele não tem mais fome. Lhe falta o conhecimento. Veja bem, vou terminar. Você nunca comeu caviar? Quem nunca comeu caviar aqui? Quem nunca comeu? Que gente pobre. Então, veja lá. Que gente sem classe. Então, ó, se comer caviar, não põe o dedo para cheirar, porque depois você não aguenta o cheiro. Tá? Então, veja lá, se não for bem feito. Então, né, toma cuidado. Mas quem já comeu uma buchada? Quem já comeu buchada? Quem nunca comeu buchada? Levanta a mão. Nossa, se são brasileiros, não são. Então veja lá. Então veja bem. O que eu quero dizer com isso? Quem já chupou um pé de galinha? Um pescocinho de frango? Quem lutou para comer um coranchim? Nem vou dizer o que é. Mas lá no sítio era uma briga para ver quem ia pegar essas coisas aí. O frango tinha 2 pés e o camarada queria os 2. Sobrava o frango, o pescoço. E o coranchim é onde vai a última pena. Então, certo? Então veja lá. Certo? Era uma briga para comer isso daí. Tá bom. O que eu quero dizer com isso? Você consegue sobreviver comendo arroz, feijão a vida inteira, um ovinho, uma saladinha? Consegue? Sem caviar? Sim. Mas uma pessoa que pode, não tem o prazer de comer um caviar, de comer um fazão a vida inteira, ele pode se alimentar sem precisar comer arroz e feijão? Pode ou não pode? Qual é a diferença? Você sobrevive, ele sobrevive. Apesar de você não conhecer o gosto de um determinado alimento. Ou não é? Não é isso? Você já tomou sorvete, por exemplo, de araçá? Nunca? Você sabe o que é araçá? Aí. Araçá é uma fruta, parece com a goiabinha, só que ela é molinha, tá certo ou não? Né? Você já comeram içá? Ela está na jura, o traseirinho da tanajura. Você pegava a traseirinha da tanajura assim, e tirava, e juntava, e punha na frigideira, um pouquinho de óleo, fritava, salzinho, e comia, e de dentro saía um caldinho branco, proteína. Muito bom. Gosto de amendoim. Tá aí. Já comeram gambá? Cobra? Já comi cobra, gambá. Não, gambá não, cobra já comi.
Então, aí que veja bem, vocês comeram coisas e não comeram outras coisas, mas vocês se alimentaram. Desde o primeiro dia que você começou a comer, você se saciou. Matou sua fome. E quando você percebe que o corpo começa a pedir alimento, logo vem outra refeição. Ou não é? Porque você tem ao seu dispor. Agora, aquele que não tem, sofre. Porque fica aquela coisa aqui. Gritando lá dentro, né? Não é? Não é isso mesmo? Você sofre. Não é duro isso? Você já viu aquela foto daquela criancinha na África com aquela ave de rapina lá atrás, um urubu, um abutre, esperando ele cair? Tá certo? Então veja bem, você não precisa se alimentar de coisa que não conhece. Aquilo que você conhece te alimenta. Se você conhece Jesus, Ele te alimenta. Quando você dá para os outros e começa a fazer falta, Ele continua te abastecendo. Para que você se alimenta? Para agir. Para que você se alimenta de Deus? Para agir. E Ele te abastece. E então você está saciado. Agora uma pessoa que chega para mim e diz, eu não sei, não dá, e você sente uma insegurança no cristianismo dessa pessoa, está na cara que ele não tem Cristo. Porque quem tem, está saciado. Não vem me dizer como eu tenho que pregar, como eu tenho que viver, você não sabe nada da minha vida. Quem eu tenho que visitar, quem eu tenho que falar, você não sabe nada. Então não venha me ensinar quando você não é exemplo. Então, queridos, é isso aí. Que Deus nos abençoe. Chega! Vai plantar batata, fala para mim. Pronto. Semelhante a ti, Senhor, és a minha força em meu coração, és a minha herança.